Senhores passageiros, bom dia para todos. Eu vos saúdo mesmo com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, reconheço, não mereço a atenção de vós outros, mas a palavra de Deus, nosso Senhor, requer ligado nele de cada um de nós, 100% de nosso QI. Por favor, não me tenha entre vocês como taxativo, querendo atrapalhar a vossa viagem na manhã deste dia. Longe de mim este fato. Sei que aqui vocês estão indo trabalhar, como também a minha pessoa. Mas a Bíblia logo nos diz: quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Hoje é 3 de agosto de 2026. Agradecendo a Deus, nosso Senhor, por esta segunda-feira ainda que está tão nublado o nosso dia, mas agradecemos a Deus. Meus queridos, Jesus ele disse: ide por todo mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15. Ele também disse, está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas em Cristo tenha a vida eterna. João 3 e verso 16. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem com certeza ao Pai que está no céu, senão por mim. João 14 e verso 6. É o único caminho a Ele. Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 e o verso 32. Se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, seremos livres. João 8 e 36. Ele também disse, Romanos 10 e o verso 9, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a vida eterna. Se nós outros confessarmos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, seremos salvos. É o que Deus anunciou pela boca do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, não muito longe de nossos dias vai haver o maior acontecimento de todos os tempos, o arrebatamento dos fiéis da igreja. Quando se trata da igreja, não estou falando de título, de placa, nada disso. Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus Recife, Abreu Lima, ou Assembleia de Deus Belenzinho, onde eu tomei conta de igreja com ação pastoral no setor 14. Meus queridos, não é nada disso que vai salvar ninguém. A salvação está em Cristo, nosso Senhor. E quando se trata de falar de Deus, muita gente pensa logo, religião. Religião só dá em contenda, briga e morte. Futebol, contenda, briga e morte. Política, contenda, briga e morte. Cada um quer ser melhor. Todo mundo é bom, todo mundo é santo nesses três fatos. Ninguém lá falta uma banda da lua. Todo mundo é certinho. Mas Deus conhece o coração daqueles que estão lá na política, no futebol e nas religiões. Deus conhece o coração, conhece a índole de cada um, com certeza. Ele conhece. Como Ele conhece o coração de vocês e o meu. Eu estava pregando o Evangelho na terceira capital em extensão, que é chamada São Paulo. A gente sabe que é a terceira da terra. E se continuar, com certeza, o Brasil crescendo para a glória de Deus, nosso Senhor, vai ser a quinta economia do mundo. Se ele continuar crescendo, porque eu acredito que Deus ele vai mudar, com certeza, ele vai mudar o governo para melhor, porque está demais. Eu acredito que Deus vai levantar alguém, como levantou José. Lembra de José, lá do Egito? Deus levantou ele para tomar conta de toda a terra como governador, até mesmo do Egito, uma terra estranha, que eram inimigos, e ele foi governador. Deus deu a ele, com certeza, esses talentos. Deus mudará o Brasil para melhor.
Deus vai colocar alguém no trono, acredito eu, segundo a minha fé, e a gente vai, hoje é 3, tá bom? Do mês 7 de 2026, guarde bem esta palavra profética. Deus mudará o Brasil para melhor, acredito que até agora, quem sabe já o ano que vem. Deus mudará para melhor. Ele vai colocar alguém que tema o nome dele, que obedeça a ele, que vigie as leis ao contrário da lei de Deus. Ele vai colocar alguém que vai quebrar este tabu, vai quebrar com certeza este fato perigosíssimo, que quer escantear o nome de Deus, escantear aqueles que pregam o nome de Deus. Deus levantará alguém terá visão não de tartaruga, mas visão de águia, visão de cima, não de baixo. Sei que quando acontecer isso, muitos se levantarão contra, porque andam numa vida de corrupção, de mentira, desonestidade, roubo. Deus levantará alguém que vai temer o nome dele, que vai respeitar a lei de Deus no profundo, como ela é, nas dádivas de Deus. Será um José. E este trará a economia do Brasil para a quinta. Eu acredito. Este com certeza vai vigiar, vai ter cuidado com a pedofilia, cuidado com a criminalidade, cuidado com os roubos, cuidado com tanta coisa errada, com as drogas. E quem anda ao contrário, as leis ao contrário, vai se revoltar, mas não vai adiantar, porque Deus é com ele, Deus estará com ele e Deus protegerá a ele. Não só a ele, mas todos aqueles que aderissem a ele. Deus mostrará que quem governa a China, o Canadá, o Japão, o Chile, o Brasil é Deus, não é os homens. Deus coloca na cadeira por um pouquinho de tempo. Eles dominam por 4 anos, por 8 anos, mas depois Deus tira. Deus diz ao mal, até aí, e o mal tem que cair. A gente sabe disso, vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Vocês são sábios. E vocês sabem que o mal não reina por muito tempo. Deus dá corda a ele, mas lá na frente o mal cai, é enforcado com a própria corda que Deus dá. Deus não perde uma batalha. Deus não empata uma batalha. E o que eu acho lindo em Deus é porque Deus não precisa de ajuda, não, para ganhar uma batalha. Nem tão pouco ele se levanta do trono para guerrear. Não, não, não. Está sentado no trono, ele dá uma ordem. Desce um anjo. E este anjo com a espada desembanhada resolve toda a situação. Como resolveu com Senaqueribe. Lembra? Querendo destruir a Israel. Cercou Israel. E este Senaqueribe com 185 mil príncipes de guerra. Homens violentos. Homens abalizados na batalha. Era chamado de príncipe. Por que príncipe? Porque eram bons. Não eram homens qualquer não. Era 185 mil príncipes de guerra. Homens abalizados. Homens bem treinados. Desde a meninice. E este mandou uma carta dizendo por alguém, um dos seus mensageiros: diga ao rei de Israel que eu vou tomar dele o ouro, a prata, a cidade e até as mulheres. Foi eu dizimar. E as mulheres são minhas, olha, e os filhos dele também para ser escravo. A Bíblia diz que o rei temeu tanto, e o rei ainda mandou um mensagem dizendo: diga a ele que a gente dá o ouro, dá a prata, dá o que ele quiser. O rei quebrou-se com medo. Ezequias, quando ele viu que era muito fácil, aí ele mandou o mensageiro de volta: diga a ele que agora eu vou fazer eles beber da própria urina. Já pensou? Beber da própria urina, que vai urinar e beber para todo mundo ver. E diga a ele que agora eu vou matar todas as mulheres, vou matar a eles e também as crianças, porque não tem quem possa impedir. Aí a Bíblia diz que agora, quando o mensageiro veio que entregou a mensagem, ele disse: mas eu não disse que ia entregar tudo e querem nos matar? Disse: não tem escapatória para vocês. Aí a Bíblia diz que ele lembrou-se de quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
E a Bíblia diz que ele se humilhou e disse: Deus de Abraão, Deus de meus pais, o rei vem para nos destruir. Tem misericórdia. E Deus usou o profeta e veio até eles: não temas. Manda o mensageiro dizer ao rei Senaqueribe que há Deus em Israel. Diga a ele que eu sou o Deus de todo o universo, único, o resto é embalagem, é conversa fiada. Diga a ele que eu pelejo por vocês. Aí ele mandou o mensageiro. Aí o rei indignou-se: os deuses das outras nações eu degolei, quebrei o pescoço, quebrei as mãos, os pés, derrubei dos altares, e nenhum deles me venceu. Eu tomei tudo, dizimei tudo, foram tudo dizimado. Diga a ele. Aí Deus toma um profeta e diz: não temas, Ezequias, porque o Deus que ele derrubou era imagem de escultura, era Deus fabricado por mão humana, de artifício humano, de madeira, Deus de ouro, Deus de prata, Deus de pedra. Esses deuses confusos, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, são Deus que eles fabricaram por QI humano, imaginação humana, dizendo: esse é o nosso Deus, essa é a nossa rainha, é a nossa deusa. Diga a ele: eu sou Deus que vejo, Deus que falo, eu sou o Deus dos céus e da terra, do fogo e da água, do ouro e da prata. Eu sou o Deus das dimensões, o Deus de mundos paralelos, o Deus dos anjos. Eu sou único e fora de mim não houve e depois de mim não haverá. Eu sou o único Deus. Diga a ele que já estão destruídos. Eles vieram, cercaram todo Israel. Deus disse: não temas, eu não vou me levantar do meu trono, eu vou enviar somente um anjo para resolver, só um anjo. Deus deu ordem, desceu o anjo da morte com uma espada desembainhada. E a Bíblia diz que quando ele levantou, o arraiar do dia à vista. E Deus disse: vou deixar ele vivo por enquanto, para ele ver que eu domino. Quando ele levantou-se de manhã cedo, ao raiar do dia, estava lá 185 mil príncipes de guerra, a fio de espada degolado. E ele ficou indignado e disse: o Deus de Israel pelejou por ele. E ele ficou ainda inquieto, porque ele não viu nem grito, nem choro, e disse: como é que pode? Como é que se mata 185 mil homens de guerra, príncipes de guerra, e ninguém escuta uma zoada? Não escuta um grito? Como é que pode uma vez só? Veja a velocidade do anjo com a espada. Chegou a degolar 185 mil cabeças e ninguém gritar: ai que dor! Socorro! Esse é o Deus do impossível. É o Deus que criou os manguezais entrançados, aratus e gaiamuns. É o Deus do mar com as ondas emboladas, que criou a tartaruga, a baleia, o tubarão, o rei do oceano. É o rei das águias, 9 tipos de águia, a águia mais conhecida americana. É o Deus dos céus e da terra. É o Deus da harmonia, oxigênio e hidrogênio da fonte das águas. É o Deus que criou a matéria, o espaço e o tempo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que ama, que perdoa os nossos pecados. É o Deus que nos ama. E a Bíblia diz que ele voltou para o seu reinado e chegou diante do Deus morto dele uma imagem. Quando ele se dobrou e o filho veio e disse: papai, o que aconteceu? Ele disse: Deus pelejou, o Deus de Israel, matou todos os nossos soldados, não sobrou ninguém. E o filho, com raiva, pegou uma espada e matou o próprio pai. O filho com raiva. Outro delinquente, não é? Em vez de ajudar o pai chorando que perdeu a batalha, com raiva matou o próprio pai. Isso naquela época, imagine hoje, hein? Os filhos que devoram os pais, que matam os pais por causa de uma pequena herança. É o mundo que a gente vive. Mundo da perversidade, da arrogância. Os filhos dão nos pais, filho de menor. Em vez de enterrar os pais estão enterrando eles, por causa das drogas, dos roubos, da criminalidade. Hoje não se sabe quem é quem mais, numa cidade, ou numa viela de rua,
ou até mesmo no pequeno bairro. Às vezes olha para aquele camarada, pensa que é um cidadão por detrás das drogas. Não se sabe quem é quem mais. Antes se usava as drogas escondido, hoje se usa as drogas para que todo mundo veja, para que todo mundo note. Ainda se acha o chefe do pedaço. Deus está dizendo, está chegando o dia. Eu vou varrer a terra. Quem é da salvação, Deus vai trazer. Quem não for, Deus vai passar um cutelo. Deus mostrará que Ele domina o tempo e as horas, que Ele domina a chuva que cai. Deus mostrará que Ele domina o reino mineral, vegetal e animal, o reino dos homens. O mundo saberá. Está indo longe demais a população. O ser humano se acha. Deus vai botar um ponto final. Não é ponto e vírgula não. É ponto final e acabou-se. Antes do arrebatamento da igreja, Deus levantará um governo sincero, que não vai se vender, nem vai se emprestar à criminalidade. Deus vai varrer a corrupção, assim como Ele fez na época no Egito, colocando José. Guarda esta palavra. Quando eu estava em São Paulo pregando o Evangelho alguns anos atrás, e quando eu comecei a anunciar dentro do trem, dentro do metrô, saindo de Barra Funda para Presidente Altino, levantou-se um cidadão e disse: ô seu pregador, eu não acredito nesse tal de Deus. Eu nunca apertei a mão dele, nunca abracei, nunca nem sequer vi ele. Logo ele para mim não existe. Aí ele disse: tem como você provar que ele existe? Tem como provar? Para que eu dê credibilidade a ele? Eu disse: meu querido, com muita segurança tem como eu provar que ele existe. Agora, com muita ênfase eu lhe digo: tem como você não provar que ele não existe. Agora, provar que ele existe eu provo, dando uma pincelada na criação dele, só na criação. Agora depois eu gostaria, diante de todo o povo que está aqui, que está lotado, esse espaço aqui do trem, eu gostaria que você depois me dissesse e provasse que ele não existe. Eu falei: tá bom, prova aí que ele existe. Eu disse a ele: você só acredita nas coisas concretizadas, não em abstrato? Porque Deus é abstrato. Você só acredita nas coisas concretizadas, que pode tocar, que pode pegar, não é? Eu disse a ele: vou lhe fazer uma pergunta. Ele se faça. E todo mundo atônito dentro daquele galpão, daquele trem. E ele disse, eu disse para ele: você pode olhar para o sol a olho nu sem ser com a lente especial de contato, pelo menos por 60 segundos, minuto? Ele disse: não, irmão, vai me cegar os olhos, seu pregador. E quem consegue olhar para o sol a olho nu por 1 minuto, 60 segundos? Você está ficando maluco? Eu disse: muito bem, se você não pode olhar essa pequena estrela criada por Deus, nosso Senhor, imagine ver Deus. Lá em Êxodo está lá dizendo 3, quando Moisés disse: Senhor, deixa eu ver a tua face. Deus disse: Moisés, quem me vê morrerá. Nenhum ser humano me verá e ficará vivo, porque de mim emana fogo, glória, virtude, uma áurea poderosa que sustenta todo o universo. Está em mim. É eu que sustento através da minha áurea, do meu poder. Eu sustento as estrelas, eu sustento todas as coisas. Os 4 ventos, mundo paralelo, as dimensões, é sustentada por mim, Moisés, através da áurea que sai de mim, do poder que sai de mim. Eu não preciso ir lá, porque eu estou em todo canto ao mesmo tempo. Eu disse àquele homem lá em Reis 8:27, está dizendo: na verdade, andaria Deus sobre a terra, ou habitaria sobre a mesma, que nem os céus dos céus pode conter a glória dele, de tão vasta que é, quanto mais a terra. Ele calado. Eu disse: vamos dar uma pincelada. Vamos entrar dentro do espaço. Eu disse: você acha que a Terra é grande, alicerçar sobre 12 placas tectônicas, com mais de 240 países? Não, meu amigo. A Terra, ela tem um núcleo
e no centro dela é mais de 5.700 graus Celsius de temperatura. Quando isso explode, lava vulcânica, erupção. Você acha que é grande tudo isso? Não. O mar, que é 70% de água e 30% de terra, acha que é grande? É não, meu amigo. É uma pequena fagulha de areia. O Sol tem 4.443.000 e circunferência 6,09. 10 elevado a 12 é o quadrado, que para os matemáticos é impossível uma conta dessa. O Sol, ele fica situado à distância da Terra 8 minutos de espaço-luz, 150 milhões de quilômetros. O Sol é mais de 5 milhões de vezes maior do que o globo Terra. Você acha que o Sol é grande, sustentado por Deus? Ele calado. Deus criou galáxias, mais de 200 milhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 milhões de estrelas. A menor, ela tem 100 milhões de estrelas. Existe mais estrelas nos céus do que grão de areia em todo o globo Terra. Ele calado. Aí você acha que isso é grande? É não. Deus criou mundos paralelos, dimensões, galáxias e Via Láctea. A gente está em uma Via Láctea. Esta é uma espiral, de um ponto menor a outro ponto menor, 10.000 anos-luz. De um ponto maior a outro ponto maior da espiral da nossa Via Láctea, 100.000 anos-luz. Eu disse, você sabe a distância de um ano-luz? 9 trilhões e meio de quilômetros tem um ano-luz. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Deus criou IC 1101, uma das galáxias elípticas na constelação de Serpente, a 1 bilhão de anos-luz. Essa tem 3 planetas gigantes que o Sol desaparece dentro desses planetas. Habitagel, Ita Cardenais, Veriscari Majori. Habitagel 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Ita Cardenais 300 vezes maior do que Habitagel. E Veriscari Majori 1 bilhão de vezes maior do que a estrela chamada Sol, ele calado. Acha que isso é grande? Não. Deus criou buracos negros, centenas de buracos negros. Tem um buraco negro que ele tem 6 milhões de anos-luz. Se Deus permitisse, ele tragava a pequena nuvem Margalhões como a grande nuvem Margalhões, que são duas, a de Andrômeda e a de Triângulo. Era tragado por esse buraco negro. Ele é tão extenso, tão forte, tão poderoso, que a luz do Sol desaparecia dentro dele e se apagava. Veja o tamanho dele. Eu disse a ele, por que a Terra, que circula em torno do Sol 107 mil km por hora, em torno de si mesmo, esse planeta circula 1.700 por hora, por que o mar não se levanta? E por que quando Deus parou, que está na Bíblia, lá em Isaías, como também em Reis, Deus parou o Sol, parou a Lua, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter. Deus parou todo o universo para dar vitória a Josué. Lembra? Quando Josué orou, disse Deus. E ele disse, Lua te detém no Vale de Jailon. Sol para. E o Sol parou. Ah, mas o Sol está parado. Vocês se enganam. O Sol não faz translação, mas ele faz rotação. Meus amados, 69 mil km por hora, o Sol rodando em torno de si mesmo, olha, fazendo rotação. E ele disse para, e o Sol parou. Quando ele parou, Deus parou o sistema planetário todinho. E porque o mar não se atumultuou? Imagina uma Terra 1.700 km por hora, rodando em torno de si mesmo, e 107 mil em torno do Sol, quando ela travou no espaço. Por quê? Naquela época tudo desmoronou, as árvores não se arrancou, o mar não se atumultuou, e um tumulto de água, e o rio também. Veja a sabedoria de Deus. Parou sem danificar ninguém, só danificou os inimigos, porque a Bíblia diz que Deus parou todo o universo por quase 24 horas. Se Deus parar somente a Terra, os restos dos planetas iam se chocar, sim ou não? Deus é sábio, Deus parou tudo. Se Deus parar somente o espiral nosso, o sistema planetário, as outras galáxias iam bater. Ela trabalha de acordo com a vontade de Deus. Deus disse trava, e travou. E Ele tem poder para isso. E o que eu acho lindo em Deus, que lá na frente, quando Deus deu mais 15 anos de vida a um outro rei, a Bíblia diz que o profeta voltou e disse, Deus, tu deu 15 anos de vida a Ezequias, e agora? E o grau do Sol que andou? E a terra? Deus disse, não tema, vai eu fazer retroceder o Sol, a terra, veio fazer retroceder todo o universo. E Deus fez retroceder 40 minutos. Já pensou? Quem tem poder aqui de fazer o Sol parar e dizer volta é o contrário. E Deus fez isso. Deus fez a terra voltar 10 graus no relógio de Acais.
E o mundo da época ficou admirado com o poder de Deus, que a sombra voltou. Eu nunca vi o sol fazer a sombra voltar, ao contrário. Eu admiro Deus. Como eu admiro Ele. E a Bíblia diz que ele deu mais 15 anos de vida. Eu disse àquele homem, eu dei uma pincelada em cima. Vamos descer para a terra. As orquídeas, mais de 3.000 espécies de orquídea, cada uma flor mais linda do que a outra, criada por Deus. Os manguezais entrançados, aratus, caiamus, siris. Aí você vai para o mar, baleia, tartaruga. O mar, as fossas das Marianas, 11.000 metros de profundidade. O submarino pode chegar lá porque ele é estragado, é esmagado pela força das águas. E porque lá embaixo tem peixe e não é esmagado com o poder das águas. E com nossos molares a gente mastiga. Quem entende Deus? Harmônio, oxigênio, hidrogênio, argila, ouro, prata, o bronze, a ametista, a esmeralda, o diamante criado por ele. Mundos paralelos, dimensões. Aí você vai para as aves voadoras, papacapim, azulão, caboculinho, curió, canário do império, canário belga. Aí tem o canário amarelo, tem a sabia vermelha, a gongá. Aí tem a sabia branca, aí o papacapim. Aí tem o chorão. Aí você vai para as águias, 9 tipos de águia, a águia mais conhecida americana. Aí tem o falcão, tem o gavião carcará, tem o gavião comum. Aí tem a coruja, chamada coruja de gato, coruja boi, tem a coruja de frio, tem a coruja comum. Aí você vai dando uma pincelada, são milhões. Aí vai para os animais, a chitara que corre 110 km por hora. Aí tem os gnus que atravessam a pradaria. E para sobrevivência que não atravessa o rio, tem os crocodilos, tem os jacarés para devorá-los. Aí tem a leoa, tem o leão, a leoa caça para o leão. Aí tem as hienas que pensam que é um animal perigoso. Aí você vai para a alcatéia de lobos. Aí você vai para o elefante. Aí tem a girafa. É tanta coisa. Quem botou aquelas listras? Quem pintou a floresta, a Amazônia, por exemplo? Aí o rio Tigre, o rio Quebá, o rio Amazonas, que nasce Cordilheira dos Andes, no Peru, vindo de Jaguar, no Brasil. Aí você vai para a Foz do Iguaçu, mais de 275 km de água, vida 80 km de distância, ele calado. Tudo isso foi criado em vão, por acaso, cada estrela, o espaço, o sideral. Deus criou o tempo que não tinha tempo, criou o espaço que não tinha, a matéria que não tinha. Tudo isso está dentro de Deus, aí está lá na Bíblia, Colonicenses 1, verso 15 e diante. Eu disse àquele homem, no princípio era o verbo estava com Deus, era Deus, se fez carne, habitou entre nós, Jesus, está lá em João 1. Eu disse àquele homem, por detrás de um grande prédio existe um arquiteto, um engenheiro, pedreiro, marceneiro, pintor, eletricista, encanador, para deixar ele pronto. Por detrás de um bom paletó, Pierre Cardin, Christian Dior, existe um bom alfaiate. Por detrás de um bom perfume, existe alguém em Paris que fizera. Por detrás de um bom chocolate alpino, existe uma Suíça. Eu disse àquele cidadão, por detrás de um bom relógio existe um suíço ou um japonês que o fizera, com especialidade do Oriente. Aí eu disse àquele homem, por detrás de um bom quadro existe um Van Gogh ou um Picasso. E por detrás das cortinas do universo, eu disse a ele calado, eu disse, meu querido, a gente enxerga durante o dia e a noite. Tudo que a gente enxerga é 23 a 27%. O resto é tudo massa escura, matéria escura, radiação de fundo, universo. Quem é que está além dessa radiação de fundo? 70 e poucos %, se não Deus. Porque Jesus disse, tudo foi criado por mim e para mim, a matéria, o espaço e o tempo. O que é matéria? O que é tempo? O que é espaço? Não tinha nada disso. Espaço é isso aqui, além do ônibus. Tudo isso que a gente está vendo. Matéria, tudo aquilo que a gente pode tocar. E o tempo? Não existia, está lá na Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus. Tempo. Aí criou matéria. E havia o espaço na face do abismo. Deus disse, haja luz. Deus criou o espaço. Deus é imutável, Ele não muda. Malaquias 3 e 6, porque eu, Deus, não mudo. Eu disse àquele homem, eu dei uma pincelada, meu querido.
uma pincelada. Nem falei aqui das aves estéreo, das frutíferas, que a gente se alimenta. Não falei aqui das raízes, chamado empim, macaxeira, inhame, batata ou mandioca. Nem precisou eu falar aqui das frutas, são muitas. Aí tem o mamão, aí você vai ver a maçã, a pera, a uva, a jaca, o pé de coco. Quem botou água dentro de um coco? Tem momento que a gente bate, ele chega e estoura de tanta água, ele calado. Quem criou tudo isso, senão o Eterno? As verduras, aí você vê lá a cenoura. Aí nas verduras uma serve para a pele, outra para os olhos, outra para o cabelo. Quem fez isso com tanta precisão? Aí eu disse, agora vamos entrar na anatomia humana. Dá uma pincelada. Mais de 300 ossos e terminou em 206. Aí tem fígado, rins, coração, vasos sanguíneos entre nós. Quase 100 mil quilômetros dentro de cada um de nós. Sabia que tem vaso sanguíneo? Estuda anatomia. Dá para rodear a terra quase 3 vezes dentro do corpo humano. Os vasos sanguíneos que a gente tem, olha o tamanho do corpo terra. E dentro de você tem a quantidade de vasos sanguíneos que dá para rodear a terra quase 3 vezes. Estuda anatomia, eu não estou inventando não, pelo amor de Deus, estude. Enquanto alguém estuda, enquanto alguém dorme e cochila, eu estou estudando. É quase 100 mil quilômetros dentro de nós, de vasos sanguíneos. Eu disse àquele homem, não existe a íris dos olhos iguais. Na época tinha em torno de 7 bilhões de pessoas, hoje é 8 bilhões de pessoas. Você sabia que uma terça parte desses 8 bilhões agora no futuro será destruído na ira de Deus por causa do pecado? Leiam a Bíblia em Apocalipse. Uma terça parte significa o quê? Significa 2 bilhões, aí vem ponto 666 ponto 666 ponto 666 ponto 666 ponto, vírgula 7, ou seja, dá em torno de 2 bilhões, vírgula 7. Será destruído pela ira de Deus, nosso Senhor, em Apocalipse do pecado, porque não se arrependeram. Homens que praticaram em mulheres a iniquidade e disseram não a Deus e sim ao pecado, não se arrependeram. A Bíblia diz que serão pelos 7 cálices amargos da ira de Deus detonados sobre a terra. Temos escolha. De 8 bilhões vai desaparecer quase 3. E a culpa são deles. Porque o Evangelho tem sido pregado em todas as nações. Não dão credibilidade, não estão nem aí. Então disse aquele homem, anatomia, meu querido, é só uma pincelada. Dentro do ser humano é como se fosse uma grande cidade. Quem anda dentro através do computador, que é a obra máxima da natureza, admira o corpo humano. Igual vermelhos e brancos, as células. Dentro de nós tem um sistema de defesa contra a gripe e qualquer tipo de doença, a não ser que a gente acabe com o corpo, com o cigarro, com a droga, tudo quanto não presta. Aí a culpa é nossa. Aí não tem como nosso sistema de defesa estar forte, protegido para nos proteger, que a gente nem destrói o mesmo. Destruindo o corpo. E a Bíblia diz lá em Coríntios, não sabeis vós que o vosso corpo é sempre morada do Espírito de Deus, não de vocês mesmos, e quem destruiu o corpo com aquilo que é desnecessário, é o Deus no juízo, vou jogar no lago de fogo e enxofre. Está claro na Bíblia. 6:18 de Coríntios. Então a culpa é nossa. Destruir o corpo com droga, overdose, cigarro. Deus não criou o homem para ser uma chaminé ambulante. Aí o homem toma álcool no corpo, nem o carro aguenta, né? Chega um tempo que tem que limpar o carburador do carro, que danifica tudo. Não é brincadeira, imagina o corpo do homem. Pelo amor de Deus, é um amor que Deus tem por cada um de nós. Mas não beba bebida forte, está lá em Isaías. Mas não estão nem aí. O corpo é meu, eu faço o que quero. Até parece que é nosso, é tanto, é de Deus, e Ele vai cobrar. Então disse aquele homem, meu querido, eu dei uma pincelada. Agora, cabe a você falar agora que Deus não existe. Tem como provar? Ele olhou para o povo, olhou para mim e disse, não, irmão, deixa isso para lá. Não está nem aqui quem fez mais a pergunta. Esquece isso aí. Desculpa aí, irmão. Pronto, já acreditou que Deus existe. Se alguém aqui quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus ama a cada um de vocês. Tem obra excelente em cada vida. E se alguém aqui sentir de Deus, quiser se inscrever no meu canal, lá no YouTube, Pastor Marcelo Silva. Estou do lado de um helicóptero. Eu estou aqui, mas estou gravando, tá?
Tem um canal lá no YouTube, já tem quase 1000 pessoas inscritas. No TikTok, Kawaii, tem muito mais. Mas no YouTube tem quase 1000. Tem mais ou menos 800 e poucas pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Já quero aqui também mandar um abraço para os internautas que estão em todas as capitais do Brasil, que têm seguido este humilde trabalho dentro dos ônibus. É quase 32 anos pregando dentro dos ônibus, nas praças, nos hospitais, dentro de presídio. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 27 para 28 anos, ia fazer 28 anos de idade. Vou fazer 60 agora, em dezembro, no dia 10, 60 anos. E agradeço a Deus por Ele ter me conservado, pregando a palavra dele dentro dos ônibus há mais de 30 anos. Agradeço a Deus, porque Ele poupou a minha vida. Eu sei que quando se trata de pregar o evangelho, alguém até pensa assim, que você foi um criminoso, um bandido, aí hoje está pregando o evangelho dando uma de santo. Não, meus amados, nunca roubei, tá? Pelas casas dos outros, nunca andei por aí usando droga, nunca bebi bebida forte e nunca fumei o cigarro comum, graças a Deus, mesmo sem ser crente. Eu tinha nojo dessas coisas, eu tenho o maior cuidado com o meu corpo. Acho que ainda hoje, com a idade que eu vou fazer, 60 anos, a maioria dos amigos, uma parte morreu por causa de bebida, droga e outra por causa de crime. Eram os amigos da época. Outros estão aí, tudo barrigudo, cheio de cirrose, doente por causa da bebida. E muitos olham para mim ainda que estão com vida assim, mas pastor Marcelo, o senhor continua esbelto e tal, mas porque toda a vida eu tive cuidado com o corpo. A comida que eu como é toda selecionada, eu tenho o maior cuidado. Salsichinha eu não como, mortadela eu fujo dela, comida enlatada eu procuro fugir. Essas margarinas também não como. Eu procuro fugir dessas coisas. Não sou melhor do que vocês, não, nem eu sou rico, não. Eu tenho cuidado com o corpo para envelhecer com cautela, com saúde. Muitos que tem lá perto da minha casa, meninos com 20 anos, 22 anos. Aí diz assim, olha, tu faz alguma flexão? Não diga isso aqui para aparecer. Aí um diz para o outro, hoje eu não consigo nem fazer 10. Aí um diz assim, ó, tá vendo aí o pastor Marcelo? Ele faz 50, 60 flexão sem parar. E na verdade eu faço 80, às vezes até 100, viu? Sem flexão, sem parar. Alguém contando uma, duas aí, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Já cheguei a fazer 105 sem parar. Alguém contando. E por incrível que pareça, com um braço só, 25, 30 flexão com um braço só. Com a idade que eu estou, já fazendo 60 anos. Sai correndo aqui do centro da cidade até Paulista, rodei pro Paulista, Miroeira, Águas Compridas, em menos de 1 hora, com a idade que eu estou. Parece um absurdo um negócio desse. É porque Deus tem dado saúde e envelhecer com cuidado. Cuide da vossa saúde e tenham cuidado. Porque Deus é bom. Chega dentro do roçado, meta a estrovenga para cima, a enxada, você nota pelas mãos, aí as mãos como é. Muitas vezes até admiram assim, um pastor pregando dentro do ônibus nas praças, porque é difícil você ver um pastor pregar dentro do ônibus, pastor, ainda mais assembleando. Eu não sou melhor do que vocês, nem sou melhor do que eles. Eu sou um caco na cacaria de Yahvé, o Eterno. Ele é o oleiro e eu sou um pequeno caco, e eu careço, preciso dele. E faço a obra para ele com amor, e ainda é pouco. O que eu faço para Deus é muito pouco. Gostaria de fazer mais, gostaria de ser mais obediente a Ele, mais temente. Gostaria de amá-lo como Ele me ama, mas eu não consigo, porque sou falho, sou pó. Estou num corpo mortal, o meu espírito. E Deus sabe que eu sou um homem nascido de mulher, cheio de inquietações. Mas reconheço a grandeza dele, o poder, a justiça, o amor e o perdão. Sei que sou imerecedor do ar que respiro, do alimento e das bênçãos que ele tem me dado. Eu vim para a cidade
para ajeitar essa roçadeira. Eu poderia vir de carro, Deus tem me dado, mas eu venho de ônibus pregando. Deus tem dado moto, tem dado casa, terreno, tudo é dele. Eu não sou dono de nada, eu sou mordomo. A gente vai partir daqui, vai ficar tudo isso. Por isso que Jesus disse: olhe para mim, autor e consumador da fé, Hebreus 12, o verso 2. Olhar para Ele. Tem momento que eu oro: Deus, me leve dessa terra, me tire daqui. Até parece que eu vivo aqui forçado, não. É porque nessa terra não tem mais nada que preste, meus amados. A gente só vê crime, ganância, inveja. Até entre as nossas famílias, falsidade. Até na igreja, que é rodeada de pessoas santas, e muitas vezes o coração é negativo. Pessoas que querem ver a destruição dos outros. Não existe mais aquele amor como existia no passado. Jesus disse: será que na minha volta encontrarei fé na terra? Está tão difícil a ganância, a inveja. As pessoas querem os melhores empregos, trabalhando nas firmas, nas lojas, às vezes até trai uma amiga para tomar o lugar. Que Deus abençoe. Já está chegando já no centro da cidade. Que Deus ajude e abençoe. Um abraço para os internautas. Estou aqui em Recife, capital do Pernambuco. Para aqueles que estão em outras cidades do Brasil, que Deus abençoe. Lisboa, Portugal, quem segue desses outros países de primeiro mundo, que Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus eterno. E se alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã. Leiam a Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um abraço em nome de Jesus para todos.